Se liga aqui em mais um podcast da Embaixada Azul Marinho. Meus amigos, vocês se lembram daquela fala inacreditável de um secretário de segurança da cidade de Taboão da Serra que afirmou que a guarda não é polícia. Se você quer saber o que ele falou e disse muito mais, se liga aqui no podcast da Embaixada Azul Marinho. Antes disso, se você gosta do nosso canal, se você gosta de receber um resumão de tudo aquilo que acontece no dia a dia da nação Azul Marinho, gosta de uma polêmica, gosta de ter alguém para defender a sua posição, vai lá, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha, faça a nossa mensagem chegar a todos aqueles que querem ter um canal diário discutindo o dia a dia da nação Azul Marinho. Realmente eu não tenho interesse político. E aqui em Taboão da Serra o prefeito me deu abertura para eu sentar na pasta e tocar a secretaria de uma maneira técnica, não de uma maneira política. Você dá uma olhada nos comentários lá. Só que é o seguinte, eu percebi, como eu percebo aqui em Taboão da Serra, o seguinte, eu atualmente estou gerindo uma instituição, não só aqui em Taboão da Serra, mas como em todo o Brasil. É um grupo, os guardas são um grupo completamente apaixonados pelo que fazem, né? Olha, logo no início dessa entrevista, o delegado, o secretário, admite sem nenhum pudor que a sua crítica tem a intenção de restringir e diminuir o papel da guarda perante a sociedade. Mas vamos continuar vendo a desastrosa entrevista do delegado que continua defendendo a sua posição de menosprezo à sua instituição. E a gente tocar em algum assunto que, porventura, possa diminuir a atuação ou restringir a atuação desse pessoal, com certeza a gente sabia que ia ser criticado. Mas pelo amor de Deus, secretário, afinal de contas o senhor queria o quê? Mas vamos dar sequência. O senhor disse que não é político, apesar de assumir um cargo político em uma Secretaria de Defesa Social, uma Secretaria de Segurança Pública, um cargo de livre nomeação que exige, que requer um certo traquejo político, dado a dimensão da sua responsabilidade. Pois bem, o senhor disse que é extremamente técnico, o que requer um conhecimento jurídico aprofundado, um conhecimento prático da causa para que o senhor possa se manifestar como um grande técnico no assunto. O senhor tem demonstrado exatamente o contrário. Vamos partir agora para aquela pergunta mais capciosa e mais direta ao assunto que será feita pelo nosso amigo Eliel Miranda. Vamos ver o que o senhor pensa disso. O senhor considera a Guarda Municipal uma polícia, tecnicamente falando? Não, Eliel, tecnicamente falando, eu não considero a Guarda Municipal como polícia. Gente, não vamos matar na rua, mas eu analisando a Constituição Federal, no meu entendimento, certo? Pelo fato do artigo 144 da Constituição apresentar ali no caput um rol taxativo e não estar inserida aí a Polícia Municipal, para mim, como não tem a nomenclatura na frente, não está adstrito ali no artigo 144, a guarda não é considerada polícia e não recebe as benesses, por exemplo, uma aposentadoria especial ou outra benesse que os outros órgãos policiais podem receber, tá? Além de tomar uma invertida legal do nosso amigo Eliel Miranda, que também é um operador do direito, que trouxe na mesa o julgamento do STF em virtude da ADI 6621, que deixou muito claro quem são os órgãos operadores da segurança pública e colocou por terra essa defesa do monopólio da segurança pública. Doutor, então agora eu vou tentar desconstruir esse argumento. O rol taxativo do artigo 144, ele era considerado assim pela Constituição Federal até a DIN 6621. A DIN 6621, ela foi julgada em razão de uma lei estadual do estado de Tocantins, e agora eles criavam a Superintendência da Polícia Técnica Científica, e a Associação Nacional dos Delegados de Polícia ingressou contra essa lei estadual que criava a superintendência, e foi entendido nesta ADIM que o rol taxativo hoje deve ser o parágrafo 2º
do artigo 9º da Lei 13.675, que é a lei do SUSP. Então, pela lei do SUSP, nós tivemos agora a Guarda Municipal como órgão operacional. Embora nessa ADIM, ela fala sobre a questão da polícia técnica científica. Mas então, hoje, o entendimento do STF, nessa ADIM 6621, é de que o rol da segurança pública, né, dos órgãos de segurança, deve ser o parágrafo 2º do artigo 9º do SUSP. Então, o senhor falou em relação à polícia, essa parte técnica, mas e ser um órgão de segurança pública? Quanto a isso, não tem dificuldade de compreender que é um órgão de segurança pública. Ou o senhor entende de uma outra forma também? Eliel, naquela minha mesma fala, não é que eu entendo, eu tenho certeza que é o melhor órgão de segurança pública disponível, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Está ali na minha fala. Se as guardas da região metropolitana de São Paulo pararem por 1 ou 2 dias, a gente instala o caos aqui nos municípios. Por aquele fato que eu te falei. A União não repassa o que é necessário para os municípios atuarem de maneira efetiva. Por sua vez, o Estado tenta, de alguma maneira, reter para ele todo o poder de polícia, de segurança pública, de estabelecer a ordem pública e o auxílio das pessoas. Ele tenta monopolizar essa força, certo? Porém, não está dando conta de agir como deveria. Então, quem está fazendo essa parte hoje em dia, querendo ou não, é a Guarda Municipal. Confuso, não? A cada invertida que ele toma, ele reconhece 1 milímetro daquilo que é o conceito de senso comum e depois retoma a sua posição completamente descabida, tecnicamente falando. Ele chega ao ponto de usar de subterfúgio, de uma certa malícia, para dizer que o Congresso não colocou na reforma da Previdência o reconhecimento da aposentadoria especial, logo a guarda não seria polícia, portanto. Mas ele esquece de dizer que o Congresso simplesmente se absteve de legislar a matéria de responsabilidade das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais. Tanto é que a Câmara Municipal de Goiânia regulamentou a aposentadoria especial da Guarda Civil da sua cidade. Que não está recebendo o devido reconhecimento dos demais governantes, dos demais entes aqui da nossa federação. Perfeito. Doutor, a sua fala é muito importante para nós e o entendimento, porque o senhor é um delegado de polícia. As nossas ocorrências são apresentadas numa delegacia de polícia. Então, por isso que aqui a gente conversou um pouco fora do ar e essas perguntas eu falei para o senhor que nós íamos construir essa conversa, porque imagine a seguinte situação. Hoje, tem efetivo de guardas municipais que é o dobro, o triplo, às vezes, da Polícia Militar na localidade, que até depois a Polícia Militar acaba deslocando efetivo de onde tem muita guarda para outra cidade. Então, vamos imaginar hoje que a guarda ela faz o patrulhamento preventivo, previsto lá na Lei 13.022, e faz com vistas a prevenir a criminalidade. Dentro da prevenção, a abordagem ela é uma questão sine qua non. Então, em que situação que o guarda municipal na rua ele pode abordar e pode fazer a busca pessoal ou não pode na concepção do senhor? Tá, Eliel. Eu não iria nem comentar essa parte da entrevista, mas olha que absurdo. Eu quero aqui antecipar a crítica à fala do delegado, do secretário de segurança, o que é ainda pior, porque ele não sabe de qual lado do muro ele está. E os dois lados são muito perigosos. Ou ele está prevaricando, ou ele está se omitindo. E na figura de secretário, ele é um garantidor. Nós temos uma lei federal que, assim como o Código Penal, que são leis infraconstitucionais, uma fala das condições de prisão em flagrante, nós temos o Código de Processo Penal, outra fala da dinâmica da prisão em flagrante, quem pode, quem é obrigado a fazer isso em virtude de lei. Nós temos uma lei federal, um Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais que determina a prisão em flagrante delito, que determina o patrulhamento preventivo nas vias públicas da cidade. Nós não vamos entrar nem em outras questões que avançaram na legislação,
Nós vamos falar só de uma norma infraconstitucional que não foi considerada inconstitucional, que está em pleno vigor e que está sendo descumprida ou pelo menos está sendo ameaçada pela fala desse que deveria ser um garantidor. Mas vamos ver o que ele vai falar. Quando o guarda municipal está cumprindo sua função principal, que é a guarda do patrimônio municipal dentro dos órgãos municipais, para mim, ele atua com poder de polícia, não dependente de mandado judicial, para efetivar e executar aí a busca pessoal. Porém, quando está no logradouro público, aí nas ruas, no meu entendimento, quem tem o poder, quem tem a obrigação de efetuar legalmente qualquer tipo de busca pessoal são os componentes que estão ali ligados taxativamente no artigo 140, no caput do artigo 144, correto? Então, para mim, dentro dos próprios municipais, cuidando do patrimônio municipal, não vejo problema na busca pessoal, que também a gente pode até se estender até o veículo da pessoa que está ali, né? Mas na rua, eu vislumbro uma ilegalidade e ainda retorno para você. O que você acha aí das guardas municipais fazerem, por exemplo, blitz sozinha nas avenidas de um determinado município? O que você acha, Léo? Perfeito, doutor. Eu vou colocar o meu entendimento sobre, aí até acho que é importante, de repente, a gente colocar essa possibilidade de projetar mesmo aqui, né, o que nós estamos falando. Vou colocar aqui na tela, para ficar até mais fácil para quem está nos acompanhando em casa, e aí ter essa possibilidade de diálogo. A Lei 13.022, ela prevê, dentre as atribuições, a fiscalização de trânsito, né? Na Lei 13.022, tem lá no artigo 5º da Lei 13.022, no inciso 6º, que é assim: exercer as competências de trânsito, que eles forem conferidas nas vias e logradouros municipais. Deixa eu só colocar aqui na tela, ver se eu consigo projetar aqui, que aí vai ficar mais fácil para a gente enxergar isso que nós estamos falando aqui. Então, tem lá, aqui na tela, tem assim, olha, só vou subir um pouquinho para que a gente possa discutir juridicamente. Essa Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? Então, diz assim no caput: são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Quando a gente coloca, por exemplo, competência, eu acho que é o termo equivocado. Deveria estar escrito atribuições. E não competências. Mas aqui está competências. Quando a gente fala respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, nós temos que pensar o seguinte: a guarda vai fazer aquilo que não tiver sido atribuído para um outro órgão com exclusividade, na minha concepção. E o inciso 6º, por exemplo, fala assim: exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito. Então, no inciso 6º, fala que a guarda ela vai exercer a parte municipal, que hoje é parada, estacionamento e circulação, em relação ao CTB, parada, estacionamento e circulação, porque, felizmente, a parte documental o Estado ainda não deixou, né? Está tudo travado, o convênio a gente consegue. Então, numa blitz, por exemplo, quando eu estou fazendo esse trabalho na rua enquanto guarda municipal, e eu vou fazer uma fiscalização de trânsito nas atribuições que são do município, e aí nós temos, dentre elas, diversas em relação à circulação, está totalmente legal. Olha, secretário, o senhor quer mais o quê para colocar a sua guarda civil para fazer o policiamento de trânsito da cidade? Quer mais um argumento? Olha só, o STF julgou o recurso extraordinário 658570, com repercussão geral. Isso quer dizer que as guardas civis municipais de todo o território nacional estão legitimadas para realizar o policiamento de trânsito. Combinado com isso, a PEC 82 criou o parágrafo 10º no artigo 144. Dá uma lidinha lá no parágrafo 10º e olha quem são os atores, os agentes responsáveis
pela manutenção da ordem pública e pela incolumidade das pessoas. Eu não estou falando do caput do artigo 144. Isso aí é a legislação que está inserida no parágrafo 10º, que trata sobre segurança viária, agente de trânsito e policiamento de trânsito. Então, e eu volto até um pouquinho mais para falar sobre essa questão, que eu acho que é importante. Quando o senhor diz, por exemplo, então, se a Guarda Municipal estiver na rua trabalhando em relação a bens, serviços e instalações, pode. Em relação às pessoas, não pode? Porque aí nós vamos ter, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Vamos colocar esse crime hoje. A Lei Maria da Penha, nós sabemos que a violência doméstica familiar, o artigo é remetido, está no Código Penal, no artigo 129, parágrafo 9º, né, em relação à violência doméstica e familiar. O guarda municipal, então, se for nesse conceito, ele não tem o dever de atender uma ocorrência dessa. Ele só poderia. Só que se nós entendermos que ele só poderia, nessa concepção, a hora que o guarda municipal vai lá fazer o que não lhe é devido fazer, ele não pode até mesmo cometer um abuso de autoridade? Sem dúvida. Sem convênio, a gente fica nessa insegurança jurídica. E aí, é por isso que eu usei daquela fala, o guarda está fazendo para mais, arriscando a sua carreira, arriscando toda a sua reputação. Outra, sem condição de pagar um advogado, vai que aquela pessoa que está sendo abordada pelo guarda, entre depois com uma ação contra o Estado. Pô, o guarda vai ter que pagar advogado. Acho que, tirando alguns municípios de São Paulo, a gente não tem condição aí nem de pagar o advogado, né? Realmente, secretário, a insegurança jurídica faz parte do nosso meio. Ela não me parece ser uma exclusividade das guardas municipais, mas o senhor tem potencializado essa insegurança em Taboão da Serra. E eu espero que os guardas municipais dessa cidade tenham a plena consciência que vale mais pagar pelo excesso de zelo à população do que pagar pela omissão. Hoje é só. Chega de palanque para esse secretário que para mim não sabe nada. Se você quer ver essa entrevista na íntegra, vai lá no canal Azul Marinho do nosso amigo Eliel Miranda, que continua discorrendo, ensinando para esse secretário o que são bens públicos, o que são atribuições de natureza concorrente, enquanto nós encerramos por aqui mais um podcast da Embaixada Azul Marinho. Se você gostou, já sabe, deixa um like, compartilha, comenta e mais do que isso, se inscreva. E não vá embora sem ver o que realmente a população pensa e sente sobre a Guarda Civil de Taboão da Serra. O flagrante foi feito em Taboão da Serra, na divisa com a zona sul de São Paulo. Centenas de pessoas tomam conta da rua. Elas participam de um baile funk ao ar livre, também chamado de pancadão. As imagens foram mostradas ao vivo no Cidade Alerta Especial de sábado. Esse baile funk aí que vocês estão vendo começou agora. Então vai até amanhã de manhã. Eu fico imaginando, cadê a polícia, gente? Cadê a polícia? Cadê o povo para fiscalizar isso, hein? Durante o pancadão, é possível ver pessoas dançando em cima dos carros que estão estacionados na rua. Este rapaz é mais ousado. Ele sobe na laje de uma casa e se exibe para o grupo. Todo mundo tem direito de fazer festa, mas em local apropriado, local fechado. Agora aí, perturbando o sossego público, ninguém deveria poder fazer isso. De repente, viaturas da Guarda Civil de Taboão da Serra se aproximam da rua Antônio da Silva Pina, onde acontece o pancadão. Começa a correria. Assim que os guardas municipais se aproximam, a multidão vai se dispersando rapidamente. A GCM foi acionada após várias denúncias de tráfico de drogas e consumo de bebidas alcoólicas por menores. Em alguns minutos, a situação é controlada e a rua liberada. Mas as viaturas permanecem no local para evitar que o pancadão recomece. Segundo informações da Guarda Civil de Taboão da Serra, ninguém foi preso na operação. Mas aí você viu, no momento que a gente mostrou aqui, a polícia também imediatamente tomou providência, chegou e era gente correndo para todos os lados e os moradores agradeceram, lógico, porque eles estavam querendo descansar e não estavam podendo. Cadê o Lombardi? Lombardi, você viu aí a situação, um baile funk no meio da rua, que você sabe que tem que ser num local estratégico, fechado, para justamente não incomodar os vizinhos.
Fabiola, mas infelizmente aqui na capital esses pancadões estão liberados, viu, Fabiola? Pela prefeitura. O prefeito liberou dizendo que é uma área cultural, então eles estão liberados. A polícia militar, quando tem muita gente como aí, a polícia não vai, exatamente por causa do enfrentamento. Isso aconteceu em Taboão da Serra, é uma outra história. Taboão tem um prefeito, o prefeito determinou que é proibido, então você vê que a Guarda Municipal é que foi lá e resolveu o problema. O correto deveria também ser resolvido aqui na capital, viu, Fabiola? Porque muita gente no final de semana tem os fim de semana para descansar e não consegue. E aliado a tudo isso, se fosse só o divertimento, vai lá, mas não tem. Tem droga, tem muita droga, inclusive sexo explícito, sexo aberto durante o dia. Então isso aqui deveria ser... Eu até dei uma sugestão aqui em São Paulo, quem sou eu para dar sugestão? Mas os pancadões poderiam ser realizados aqui em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, que fica aí abandonado todo o final de semana, e também no Autódromo de Interlagos. E aí acabaria e daria sossego para todo mundo. Justamente, era o que eu ia falar, Lombardi. Um clube, enfim, um sambódromo, um local, né, que pudesse colocar essas pessoas e com policiamento ali, observando, porque se não tiver fiscalização, já viu, ainda mais com jovens, adolescentes, vai ver daí, em cima de carro, dançando com um barulho alto, poluição sonora aí nem se fala, né, meu filho? Então você vai ver dessa situação que nós mostramos.